Hey guys, how's it going? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre como se inserir na cultura canadense. Eu sempre converso isso com várias pessoas, com os meus alunos, ex-alunos, as pessoas que já estão lá, porque muitas pessoas acham que os canadenses são um pouco mais frios, que eles são um pouco mais fechados, e de fato eu acho que eles são sim, mas eu também acho que a gente pode conseguir se inserir na cultura de uma maneira um pouco diferente se a gente se esforçar um pouco mais. Então, nesse vídeo eu vou contar a minha história pessoal de quando eu morava lá em 2012, 2013 e como eu consegui me inserir na cultura um pouco mais. Eu não vou dizer que eu virei canadense, porque isso é impossível, mas eu consegui me inserir de uma maneira que, pelo menos para mim, foi muito satisfatória. Então, vamos para a vinhetinha, fica ligado aí que já já eu volto. Let's go! Beleza, então vamos lá. Vamos começar pela parte da universidade, que foi o meu primeiro contato de fato com a cultura e foi onde tudo aconteceu primeiro. Então eu fui para lá, eu morei em Vancouver nos anos de 2012 e 2013, porque eu decidi fazer mestrado por lá. Então eu fiz mestrado em Teaching English as a Second Language, numa universidade chamada Simon Fraser University. E a primeira coisa que eu pensei foi, putz, legal, eu tô aqui no curso, eu tenho meus colegas, eu estava numa turma que era internacional, então tinha muito asiático, pessoas do Oriente Médio, né? Era meio mesclado, mas não tinha canadense em si. E obviamente eu queria tentar me inserir na cultura o máximo possível. Ser de uma cultura internacional é muito bom, mas eu queria também conhecer um pouco mais da cultura local, né? Eu queria me inserir na cultura das pessoas de Vancouver, do Canadá em si. Então a primeira coisa que eu decidi foi procurar pelo esporte. Desde os meus 13, 14 anos eu pratico judô, né? Até hoje eu pratico, então quando eu cheguei lá eu não queria ficar parado. Fui para o site da universidade, vi quais eram as modalidades esportivas que eles ofereciam e vi que eles tinham judô. Era um judô um tanto quanto diferente, porque se chamava Police Judo, né? Eu até fiquei, putz, judô policial, como é isso, né? Como é que funciona isso? Mas eu decidi ir lá e encarar o desafio para saber como era. Não tinha pré-requisito, né? Qualquer pessoa podia entrar e se inscrever, então eu fui lá e me inscrevi logo no começo do semestre. Fiz um semestre inteiro, porque a inscrição era para o semestre inteiro. Foi muito legal, conheci várias pessoas, vários policiais, né? Essa história eu posso contar em outro vídeo, não vou contar nesse para não ficar muito longo, mas foi bem legal. Passei 6 meses praticando judô lá 3 vezes por semana. É uma coisa muito bacana mesmo, conheci muitas pessoas, bem legal mesmo. Foi uma maneira de me inserir, né, pelos meus interesses. Eu gosto de judô, lá tinha judô, eu fui treinar. Então foi mais um compartilhamento de experiências, que eu compartilhava com eles, como era que funcionava aqui no Brasil, e lógico eu ficava sabendo como era que funcionava por lá, e toda essa questão do judô policial também, que foi muito legal. O segundo ponto foi que lá na universidade, logo no comecinho do semestre, eles tinham umas feiras, tipo de clubes. Eles têm os clubes lá, que são definidos ou separados, tipo por tópicos. Tem o clube das pessoas religiosas, o clube cristão. Aí você vai lá, todos os cristãos se unem e eles fazem reuniões. Meu interesse maior naquela época e pelo que tinha nos clubes era por um clube chamado Philosophy and Science, né, que tratava de filosofia e ciência. Sempre gostei muito dessas duas coisas, me interessei e aí eu decidi, eu vou entrar nesse clube porque eu acho que vai ser muito interessante, né, vamos ver no que vai dar. O clube se encontrava quinzenalmente nas quartas-feiras à noite num bar que tinha dentro da universidade. Então, além da conversa legal, era um negócio mais descontraído, sei lá, tomava uma cerveja, petiscava alguma coisa e batia um papo. Eu fiz isso também durante alguns meses, não fiquei muito tempo, porque depois eu fiquei muito atribulado, comecei a trabalhar e tudo mais, mas também foi uma boa oportunidade para conhecer várias pessoas, principalmente de níveis e de departamentos diferentes. Eu estava no departamento de educação, no nível de mestrado. Então, nesse clube tinha pessoas de doutorado, tinha pessoas de graduação, tinha vários tipos de alunos com vários tipos de backgrounds diferentes, né? Com vários tipos de estilos de vida diferentes. Então, foi muito interessante juntar também essas duas coisas. Um interesse mais educacional
com essa parte também social, porque era um encontro num bar para a gente discutir e bater papo sobre a vida. Então foi super legal também. Uma coisa que, como eu falei, exige talvez um pouco mais de esforço. Você tem que ir lá, procurar e fazer e meter a cara. Não pode também ficar tímido e dizer, não, vou ficar aqui esperando a pessoa vir falar comigo. O que eu sempre fiz foi ir atrás, e vocês vão perceber ao longo desse vídeo, com as histórias, que eu sempre fui atrás das coisas. O segundo ponto, que aí já foi uma ponte que foi feita para eu sair das coisas da universidade em si, foi com voluntariado. No Canadá, voluntariado é uma coisa muito interessante, extremamente importante e extremamente valorizado. Se você é voluntário de alguma coisa, se você tem várias experiências de voluntariado no seu currículo, eles vão gostar muito, eles valorizam muito, vai contar muito para você arrumar um emprego e tudo mais. Na minha época não era isso que eu procurava de fato, eu só queria me inserir na cultura. Acabou que uma das minhas professoras do mestrado conhecia uma pessoa que trabalhava em uma outra universidade, na verdade num college, no VCC, no Vancouver Community College, e aí ela precisava de pessoas, ou ela oferecia a alguns alunos a oportunidade de fazer tipo um clube de conversação depois da aula normal dela. Ela era professora de inglês, dava aula para imigrantes, e a gente fez justamente isso. Era eu e mais duas colegas minhas, a gente se juntava na quinta-feira à tarde e passava 1h30 fazendo atividades de conversação com os alunos. A gente fez isso, eu acho que durante entre 3 a 6 meses, porque depois a gente começou a fazer outras coisas e trabalhar de fato. Outro ponto de voluntariado, isso aí já foi num centro comunitário, foi com essa mesma pessoa, A gente conheceu essa pessoa. Ela era professora de inglês lá da VCC, mas ela também era coordenadora desse centro comunitário em uma parte diferente da cidade. A gente conversando, ela falou, eu também tenho, se vocês quiserem voluntariar. A gente não conseguiria mais voluntariar no meio da semana, porque já tinha todo mundo começado a trabalhar. E aí ela fez, você pode trabalhar aqui nos finais de semana ou quando tiver evento. Porque sempre que tem evento, a gente precisa de pessoas para organizar tudo, organizar a comida, talvez cozinhar, receber o pessoal, organizar alguma coisa. Então era isso que a gente fazia. Então mesmo sem tanto tempo para se dedicar, também dá para fazer uma coisa desse tipo. Era uma coisa que a gente fazia talvez quinzenalmente ou uma vez por mês, só no final de semana. Às vezes era só um sábado ou só um domingo e, como eu falei, era uma coisa altamente valorizada. Fora que eu conheci ela, conheci todas as pessoas que iam e participavam lá do centro comunitário, todos os voluntários, todas as pessoas que eram beneficiados pelo centro. Foi uma experiência sensacional. Agora que a gente já falou um pouco sobre a universidade e sobre essa ponte, que foi feita pela universidade para voluntariar, vou falar um pouco da vida pessoal, Porque aí a gente sai dessa coisa de eu não consigo porque você conseguiu tudo isso porque você estava dentro da universidade, que era um ambiente que lhe provia tudo isso. Não necessariamente, eu procurei coisas por fora também. O primeiro deles existia um site chamado Meetup, ou então Meetup, Tanto faz a pronúncia. Nesse site existem grupos de interesse, similar àqueles clubes lá da universidade que eu participei. Nesses grupos de interesse, você vai achar o que é interessante para você. Interessante para mim, como eu já falei, filosofia, ciência, religião, e eu achei um grupo de meetup que se encontrava muito próximo à minha casa, eu não precisava nem pegar um ônibus, eu acho que eu caminhava ali uns 15, 20 minutos, chegava num café que eles se encontravam no primeiro domingo do mês, de manhã para um brunch, Então era uma coisa bem legal. Eu ia lá, fui lá a primeira vez de cara mesmo, sem vergonha. Fui lá, me apresentei, a gente começou a conversar, eles me explicaram como é que funcionava e eu fiz isso durante basicamente o tempo todo que eu estava lá. Comecei, eu acho que no meu segundo semestre, que foi quando eu comecei a me acostumar um pouco mais com o ritmo de estudo e continuei até eu vir embora. Era muito legal porque assim, era só uma vez por mês, então era muito interessante. Se não desse um mês não tinha problema, ia no outro. Uma coisa bem descolada mesmo, assim, só pra gente conversar. Eu acho que 90% do pessoal que estava lá era canadense, então foi outra maneira também de eu me inserir na cultura canadense e de fazer algumas boas amizades com os canadenses. Isso aí foi muito interessante. Outro ponto legal, que aí eu sempre falo com todo mundo
O canadense ele é um pouco mais frio, ele é um pouco mais fechado? Lógico, se comparados a gente, né, a nós brasileiros que somos da cultura do abraço, de muito carinho, de muito aconchego, né, de muito dessa coisa muito calorosa, eles são bem mais frios que a gente. Só que se comparado a alguns tipos de europeus ou até os americanos, eu acho que eles são muito mais legais. Uma coisa que acontecia muito comigo era que às vezes eu estava em qualquer canto esperando por alguma coisa, na fila de um supermercado, de banco, ou então eu estava até na parada de ônibus e aí algum canadense começava a puxar assunto, do nada. Então dessa maneira eu também conseguia fazer algumas amizades. Lógico, não é uma amizade que você vai se tornar melhores amigos da pessoa, vai para casa dela e tal, tudo mais. Não. Mas é uma pessoa que você às vezes troca o número, manda umas mensagens aqui e acolá, sai para tomar um café, troca algum interesse. Então, essa também é uma maneira muito interessante e é até mais passiva do que você ir procurar alguma coisa. Você não precisa ir lá, peraí, deixa eu ver para onde é que eu vou, o que é que eu posso fazer e tal. Não necessariamente. Você fica no seu canto, você fica lá paradinho, lógico, não vai colocar fone de ouvido, porque senão eles vão entender que você não quer conversar com ninguém. Você fica lá paradinho no seu canto, olhando para o tempo e tal, a pessoa começa a falar com você, você responde de uma maneira muito legal. Ah, que dia bonito, né? Ah, também acho, o dia tá bem bonito, tá bacana e tal. Vai conversando, e aí você faz mais uma amizade. Essa amizade pode se tornar uma amizade mais profunda ou não. Então, isso sempre foi uma coisa muito legal. Eu sempre fui muito aberto a isso também. As pessoas começavam a conversar e aí eu respondia, reagia, conversava de volta e a gente mantinha uma conversa muito legal. Teve até uma vez que eu conheci um cara nesse sentido, na parada de ônibus, e eu estava indo para um lugar que era um pouco mais longe, eu acho que era meia hora ou 40 minutos de ônibus, e a gente foi simplesmente a viagem todinha conversando. Ele gostava muito de coisa do espaço e tal, acho que o nome dele também era relacionado a alguma coisa de espaço, era um nome bem diferente, e a gente conversou sobre isso, conversou sobre família, a diferença de que aqui no Brasil a gente é muito mais próximo da família do que eles são lá. Lá a molecada faz 18 anos, os pais praticamente expulsam de casa, então a gente conversou sobre essa diferença, foi muito legal. Pratiquei muito meu inglês, obviamente, porque eu passei 40 minutos falando com ele dentro do ônibus e fiz uma amizade momentânea, né, que foi muito interessante para mim também, porque a gente trocou ideia boa ali e tal, foi super legal. Então estar aberto para esse tipo de coisa também é muito importante. Você não vai ficar de cara feia, fechada, evitando as pessoas, que aí obviamente você não vai fazer nenhum tipo de amizade em canto nenhum, nem mesmo aqui no Brasil. O último ponto, né, dessa parte aqui do vídeo, na verdade o último ponto desse vídeo, foi uma questão que veio um pouco mais depois, que foi a questão dos colegas de trabalho. Eu tive 2 empregos diferentes. No segundo emprego que eu tive, que foi numa escola, meus colegas de trabalho eram basicamente os meus colegas do mestrado, então eram pessoas que eu já conhecia, não teve tanta diferença assim, mas no primeiro emprego que eu tive, eu não conhecia absolutamente ninguém. E são pessoas que, por exemplo, como a gente trabalhou 3 meses juntos durante o verão, a gente ficou muito próximo, né? A gente estava lá todo dia, passando diversas horas juntos, né? Trabalhando com a molecada lá no Summer Camp. Então, são pessoas que eu tenho amizade até hoje, eu tenho eles nas redes sociais, a gente troca uma ideia de vez em quando, troca algumas mensagens. Então, essa é uma coisa legal também. O local de trabalho, porque você vai passar várias horas com aquelas pessoas, ele tem esse poder meio que de unir as pessoas. E, de novo, eu acho que uma coisa interessante da gente entender é que o canadense ele é sim um pouco mais fechado e não vai ser uma amizade igual você tem com um brasileiro aqui. De todo final de semana estar na casa da pessoa, de vocês trocarem esse tipo de convívio, né? A gente convive muito junto aqui, você liga para o outro e fala, vamos ali no shopping fazer um negócio, vamos ali comigo no supermercado fazer não sei o que lá. Eu acho que não tem isso, essa coisa é um pouco mais distante. Mas você vai ter momentos que você vai se encontrar com as pessoas, você vai ter momentos de lazer. No verão, como eu falei, como é tudo muito movimentado, eles fazem muito churrasco, fazem muita festa, faz muito jantar, sai muito para fazer alguma coisa. Então, normalmente as pessoas se juntam nesses grupos. Então, eu acho que assim, para a gente finalizar o vídeo, o que é muito interessante da gente fazer é ser abertos, né? Vamos abrir nossas mentes, sermos receptivos, né? Acho que a gente precisa ser muito receptivo nesse sentido para que as
pessoas falem com a gente responda e tem interesse de fazer amizade, de se inserir e, obviamente, ser um pouco mais proativo, né, nessa hora de você fazer alguma coisa. Eu não posso só ficar dentro de casa com a minha família, passar a semana todinha e esperar me inserir na cultura. Isso não vai acontecer. Você vai com sua família brasileira, vai ficar falando português, não vai funcionar muito bem, você não vai ter muitos benefícios em relação a isso. A melhor coisa que você pode fazer de fato é procurar fazer amizades fora e conversar com todo mundo e meio que mesclar essas duas coisas. Beleza? Então é isso, esse era o recadinho desse vídeo, que era basicamente que você tem que fazer um pouco mais de esforço para se inserir na cultura e ser receptivo quando as pessoas interagirem com você. Parece ser simples, né? Algumas pessoas acham que não é tão simples. No meu ponto de vista é um pouco mais simples porque eu sou um pouco mais extrovertido, eu entendo que tem pessoas que são mais tímidas, mas eu acho que vale muito a pena e que pode mudar muito a sua experiência no Canadá. Alright? So, thank you very much for watching this video, and as always, I'll see you in the next one. Bye bye!